Olá, meu povo! Eu sou Mayara Liberato e é com prazer que eu começo mais um programete para a gente falar de um tema extremamente importante para a vida de todos nós nos dias de hoje e sempre. Culpa. Por que o indivíduo sente culpa? O que é que a culpa faz com a gente? Como sair, digamos assim, desse lamaçal? Porque é o que eu considero que a culpa é. Ela não ajuda nenhum de nós a nada. Primeiro lugar, por que as pessoas sentem culpa? O que é a culpa? A culpa, ela é um delito, é um ato praticado geralmente contra a outra, em que a gente pode fazer alguma coisa contra a gente mesmo e ficar com culpa e ainda com raiva da gente. Mas a gente geralmente sente culpa quando a gente pratica algum ato que a gente acha que foi contra a moral vigente, que foi contra as regras vigentes, que trouxe alguma consequência negativa ou séria para alguém, ou até pra gente, tá? Ou até para uma instituição. Porque a gente pode fazer algo errado não contra uma pessoa em particular, mas a gente pode fazer algo errado contra alguma instituição. Então, quando a gente acha que a gente ultrapassou essa barreira do bom senso e do que é respeitável e aceitável, o ser humano tende a sentir culpa. E o que é que a culpa faz com o ser humano? A culpa, primeiro, ela cua a pessoa, tá? Ela deixa a pessoa cabisbaixa. Terceiro, ela deixa a pessoa sempre com uma sensação devedora. Por mais que a pessoa faça coisas boas, que acerte 10 situações, que haja bem em 10 situações, se em uma situação ela fizer algo errado, a tendência do outro é sempre apontar o erro e dizer, você é culpado. Por mais que você tente, não é consertar, mas reorganizar aquilo que você desorganizou, que você tente harmonizar o que você desarmonizou, arrumar o que você desarrumou, sempre vai ter alguém que aponte o dedo pra você e fale assim, mais daquela vez, mais daquela vez. E quando a pessoa fala isso, daquela vez você foi errado, ou tá vendo o que eu te disse, o que é que isso passa? Qual é a mensagem que está por trás disso? Você está errado e eu estou certo. Você fez algo contra mim, você é culpado e é devedor, e eu tenho o quê? Você me deve. Isso é uma relação de dominação, uma relação de poder. Então, quando uma pessoa fica muito querendo culpabilizar a outra, tá? Você tem muito essa questão da relação de domínio e poder, querer colocar o outro numa posição subalterna de que o outro te deve. Sendo que eu acho que a gente deve refletir muito sobre essas questões e sobre esse ponto e sobre tudo isso que está por trás. Porque o que é que acontece, gente? A culpa, ela não ajuda o indivíduo a nada. Primeiro, quando a gente erra, a gente já fica com a sensação muito ruim, com incômodo, com agonia, com mal-estar mesmo, a gente se sente mal por ter feito determinadas coisas, a não ser o mau caráter assumido, a pessoa que não ligue pra nada, mas a maioria das pessoas fica com a sensação realmente de incômodo, fica com a sensação desagradável, querendo arrumar as coisas, reorganizar as coisas, tá? Então é muito importante a gente se atentar ao quê? Se eu fico cultivando a culpa ou valorizando demais aquilo, colocando muita energia, muito holofote em cima de algo que já foi, que eu não tenho como desfazer, não tenho como fazer o tempo voltar atrás, então não adianta eu ficar remoendo aquilo. Os nossos erros, os nossos equívocos, as nossas escolhas que tenham consequências desagradáveis, elas devem servir para o nosso crescimento. Para a gente olhar aquilo não com culpa, mas com responsabilidade. Dizendo assim, ou pensando da seguinte forma, eu tenho que estar atento às possíveis consequências das minhas ações, porque toda ação gera uma reação. Eu controlo o que eu faço, mas eu não controlo as reações que vêm a partir daí. Então é muito importante, porque cada vez que a gente se volta para pensar que nós somos responsáveis pelos nossos atos e pelas consequências dos nossos atos e que a gente não controla elas, isso vai fazer com que a gente se esforce e se habitue a ter um comportamento de sempre pensar nos nossos atos antes de praticá-los. E isso vai trazer pra gente o quê? Uma responsabilidade.
A gente ser responsável pelos nossos atos, ou até a gente ser responsável por coisas que a gente considera não tão legais assim, mas que mesmo assim a gente queira fazer e tenha consciência das consequências, significa que a gente fez aquilo de modo pensado, mesmo sabendo as possíveis consequências desagradáveis, os possíveis desdobramentos desagradáveis que aquilo ia causar. Mas a culpa em si não ajuda nada, porque a culpa ela é uma relação em que eu sempre me coloco como devedor de algo, como se as coisas não tivessem solução. Nós estamos suscetíveis a isso na vida, a acertar e errar o tempo todo. Então, da mesma forma que a gente aceita o acerto, a gente tem que aprender a aceitar o erro, aprender a aceitar as nossas limitações, aprender a aceitar o que a gente conseguiu fazer ou dar de nós naquele momento. Mas saiam da culpa, porque a culpa vai fazer com que você seja sempre devedor, com que você tenha sempre uma sensação de que algo não está bom, de que alguém sempre pode pedir ou pegar ou sugar algo seu, por mais que você faça. Então pensem nisso, essa é a minha dica, essa é a coisa que eu compartilho com vocês no dia de hoje e que eu espero que ajude muito no dia a dia e na vida prática de vocês. E aí, gostou do nosso vídeo? Curte ele aqui, compartilha com os amigos, com a família, com os colegas, curte também o nosso canal e manda pra gente sugestões de temas pra gente poder interagir, tá bom? Um beijo, fui!